Ai, ai. Oh, Deus. Mauri. Ó, o Wellington aí. E Bom aí, Wellington? dia. Bom dia, Dia, meu Francisco. irmão. Como é que Tudo tá? bem? Tudo bom, graças a Deus. Esperando o pessoal entrar aí, tá o tio? O tio entrou já. Rapaz, cara, eu nunca dei aula assim, eu vou falar a verdade, eu tô nervoso até agora. Meu Deus do céu. Sempre tem Olha a primeira. como é que são as coisas, né? A gente tá na era da tecnologia e assim, a gente que nunca era atento a essas coisas, agora tem que ficar mais atento mais do que nunca, né? Para mim, Verdade. a única coisa que eu conheço de internet é o Facebook, Instagram, essas coisas. Agora, mexer com isso, o Zoom, eu só utilizo o Zoom mesmo para ter aula com a Bia de inglês, né? Ah, ah. É só pra ter aula de inglês com ela, mais nada. Ela que fica encarregada de ser a anfitriã, ela que É, fica aí, mexe no negócio aí. Eu, por mim, não coloco a mão em nada. Pera, deixa eu só dar uma fechada aqui. tá. Opa, aí, pronto. Fui pausar lá, que senão aí ia entrar no outro sermão e o Misael ia começar a pregar e ia esquecer da escola bíblica. Mas eu tive lendo algumas coisas, cara. Nossa, meu Deus, a gente vê até mesmo como é que tá o mundo hoje. O que o Allen pregou hoje, cara, foi assim, só foi para ajudar ainda mais, É cara. verdade. Como é que a gente não presta atenção? E ele, eu quase falei, eu falei, cara, será que ele recebeu um insight daquilo que eu ia falar, num dos slides, cara? Falei, caramba, cara, tá coincidindo muito com o que eu vou falar, uma Já das está coisas em que eu vou harmonia, né? abordar. Já, cara, Deus é muito fiel à sua própria palavra. Eu me alegro muito, né? Eu vou esperar mais um pouquinho, que é 10h20, né? Começa a aula. Ah, pena que o meu acabou, né? Acabou o café? Acabou. Acabou a vida. Café é vida. Café é Che- vida. Chegar no céu tem que ter café. É. Senão eu vou perguntar, Nossa. Deus, cadê o meu café? Então, rapaz, eu sei que assim, estudando um pouquinho sobre a questão do coronavírus, todas essas coisas, a gente fica meio que. Ainda mais que eu tô trabalhando no hospital, cara, e tem a aula lá E o risco lá é bem do. maior, né? Nossa, tem muito maior, cara. Muito maior. Tem gente que vai lá para o hospital, vai muito nervoso, briga com o porteiro, briga com o enfermeiro, briga com o técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, eles brigam com todo mundo, cara. Briga com todo mundo. Aí o pessoal não entende, né, que a gente simplesmente está para servir eles, a gente não está ali para servir a nós mesmos. Verdade. Então aí o pessoal fica O, irritado. o rapaz lá já tá melhor já. Tá trabalhando, cara. Tá Ah, já trabalhando voltou. Que normal. legal. Já voltou. Só que ele perdeu o cabelo, hein? Ah, Ele é? falou que o Covid dele afetou porque o dele foi muito feio. Foi É, tipo igual o né? seu, assim, só que assim, ele já tinha complicação, né? Ele era Ah, asmático, hipertenso, ele tinha outra já doença tinha lá, sei lá. as Não, ele já comorbidades, tinha. né? Aí o cara é magrinho, pesa mais de Ah, 100 quilos. Então, nossa. então assim, eu falei até para minha esposa, eu falei, essa questão da obesidade ajuda um pouco o Covid. Oh, Aí ela falou, não, mas isso não tem nada a ver. Eu falei, tem sim. Eu falei, chega lá, paciente lá pra gente lá, é paciente idoso, paciente, às vezes quando chega um jovem lá que já tá com Covid, ele já tá com Covid, mas é o assintomático, né? Não tem uhum. muita coisa assim. Mas não tem como o médico falar, não, vai ficar internado, porque se for internar todo mundo no hospital, vai ter que fazer Não pelo menos tem vaga. um 20 andares só de, de, É, de, de Covid. Então aí os é. médicos falam, não, vai para casa. Vou te passar uma receita, um remédio, você trata em casa, fica isolado em casa, fica lá, não precisa trabalhar não. Aí, então pronto. Mas. Aí de vez em quando é aberta a oportunidade para evangelização lá com. Como eu estava falando até para minha esposa, com a recepcionista, e a gente entra num embate lá muito doido.
Eu falo para ela que... Aí ela falou sobre espiritismo esses dias, cara, olha. A gente entrou Nossa, no embate do espiritismo, aí ela foi falar que o cristianismo matou e não sei o quê. Eu falei, minha filha, ela falando sobre Jerusalém, né? Sobre a época das cruzadas. Eu falei, mas ali é uma guerra. Ali é uma guerra. Ali não tem como evitar de que pessoas não vão morrer. Ali é uma exatamente. guerra. Ah, mas em Salem, eu falei, minha filha, onde tem ajuntamento de pessoas, sempre vai acontecer isso. Isso é normal. É. É É, normal. esse período aí era muito mais político, né, do que qualquer outra coisa, né? Porque assim, se você for levar por esse lado, lá tinha guerra, lá tinha não sei o quê, Jerusalém matou, exterminou. Cara, você vai ter que pregar para o mundo inteiro que não deve haver guerra. E guerra tem até hoje. É uma coisa inevitável. Não tem jeito. Bom, entrou o tio. Quem que é? Não sei quem é essa outra pessoa. Glej. Glej JC. É Glider? É o Zé Carlos. Zé Carlos. Bom dia. É a Ô, Gleide, Zé é a Carlos. Gleide. Ô, Tudo Zé bem? Carlos. Bom Bom. dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, Opa. tá bom. É Gle lá, Gle JC, ó. Gleide e José Carlos. Ah, é verdade. Agora que. Como é Ué, dela, o computador dela aqui, ela põe essa. Ah. eu achei que era algum nome holandês, né? Vai saber, né? É, então, quem sabe? Saber, né? Ô, Eric, você tá Ou, gravando aí, ou, né? Ah, tá gravando sim, Tá Francisco. gravando, ou graças indígena, a né? Ela Deus. fala que o vô dela era índio, né? Ô, Sabe? rapaz. Ai. Que muito tempo atrás, né, a gente tem que lembrar que havia colonizadores holandeses aqui no Brasil. Já teve holandeses aqui no Brasil. Já mesmo. É. Então, pessoal, eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Com material que Deus me deu a graça de preparar aqui para vocês verem. O tema do capítulo do Piper, né, nada mais, nada menos é essa palavrinha, parece um palavrão, né? Escatologia. E esse é o tema que vai ser um pouquinho abordado, um pouco explorado. O Misael, em alguns sermões dele, ele chega a falar um pouco disso, ele chega a abordar um pouco esse tema nos seus sermões e a gente vai entender como dar esse desdobramento no capítulo do Piper. Mas vamos começar com uma oração, pedir que Deus nos dê graça, Deus nos dê sabedoria e instrução mediante a sua palavra e não aquilo que a gente pensa, não segundo conforme os nossos desejos dos nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos? Bendito soberano Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã maravilhosa, por esse sermão, ó Deus, que de fato nos impacta, ó Deus, porque a tua palavra, ó Deus, ela é tão atualizada, ela é tão, ó Deus, contemporânea, que às vezes não nos atentamos ao que o Senhor tem nos dito mediante a sua palavra, Deus, e consultamos mais os nossos corações do que a sua palavra. Senhor, nos dê sabedoria, Deus, para andarmos nessa cultura babilônica, nessa cultura, Deus, mesopotâmica, ó Deus, que tem tantos recursos, ó Deus, que parecem que nos atraem, mas às vezes nos esquecemos que, ó Deus, o Senhor é que deve nos atrair. A tua palavra mesmo diz que o Senhor disse lá para o profeta Oséias, com cordas de amor o Senhor nos atrai, ó Deus. O Senhor nos chama para a sua presença, o Senhor nos chama, Deus, nos lança esse convite. Nos dê sabedoria, Deus, para caminharmos, para não seguirmos, ó Deus, os rudimentos desse mundo, seguirmos, ó Deus, as coisas que têm sido feitas, ó Deus, que têm sido colocadas diante de nós, ó Deus, esses manjares que a Babilônia tem nos oferecido, ó Deus, que possamos sempre, sempre, ó Deus, nos alegrar com o pão vivo que desce do céu, de todos os domingos, de todas as quartas-feiras, ó Deus, e até mesmo na nossa rotina comum, ó Deus, até mesmo no nosso cotidiano, ó Deus, que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa nos dar sabedoria, ó Deus, que o teu Espírito possa pairar, ó Deus, habitar em nós
e ser conosco para que possamos, ó Deus, glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Eu comprei o livrinho do John Piper, que eu tenho uma grande dificuldade com relação a PDF, a e-book, essas coisas. Eu tenho uma grande dificuldade. Eu estava até conversando com o Elton agora há pouco, antes de iniciar a aula. Eu falei que a única coisa que eu conhecia de internet e até mesmo do Zoom era o Zoom, porque a Bia da aula de inglês eu tenho que assistir no Zoom, mas eu não tenho muita prática com o Zoom. Eu tive que aprender um pouquinho com o Wellington, né? O Wellington me deu uma aula muito boa aí. Veio aqui em casa, se dispôs, graças a Deus. E assim, foi muito bom. Por que vamos tratar um pouquinho sobre esse tema muito importante, escatologia? A gente tem que entender que quando Deus ele cria o mundo, ele fez o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansa, ele faz uma raça, ele faz seres um pouco diferenciados dos animais. Ele faz o homem e a mulher, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. A Bíblia não descreve que os animais têm imagem e semelhança de Deus, a Bíblia não descreve que a natureza é imagem e semelhança de Deus, mas a Bíblia vai descrever que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente olha para o Gênesis, a gente tem que entender que Deus está dizendo, olha, como diz lá no Salmo 8, de toda a criação que eu criei, o homem e a mulher é a coroa da minha criação, porque o homem e a mulher é criado à imagem e semelhança de Deus. Cada um de nós carregamos aquilo que Calvino vai dizer, a imago Dei. Cada um de nós, independentemente. O cara pode ser o ateu mais convicto, mas ele está brigando com algo que ele sabe que ele é a imagem e semelhança de Deus. Aí o termo escatologia, ele é derivado do grego, de 2 palavras, ou seja, estudo das últimas coisas. Quando olhamos para o Éden, percebemos que o homem precisava de redenção. Como alguém que fora criado em imagem e semelhança de Deus, com a queda, o homem agora é necessitado de um redentor, e a partir de Gênesis 3,15, que começa a desenrolar a história redentiva, com a promessa do próprio Deus. Agora, Deus promete que o homem irá ter alguém que será uma promessa bendita. Por que falarmos sobre esse termo acadêmico? Por que usar essa concepção? Pois bem, pessoal, se faz necessário por N fatores. Um deles é lançado pela proposta do próprio autor, em abordar um tema mais do que relevante para os nossos dias. A gente vê que a televisão está exibindo muito sobre a questão do coronavírus, quantas pessoas morrem, quantas pessoas estão no hospital, quantas pessoas contraíram coronavírus em todo o mundo. No desdobrar da aula, a gente vai entender um pouquinho mais como isso se dá, por que às vezes a mídia ela não mostra outras doenças. A gente viu que a questão do Zika vírus até parou de ser abordada, não está mais falando nada. As crianças que nasceram com microcefalia, não se fala mais nada, mas, infelizmente, a gente vê que é só na televisão mesmo. E um surto que nos pegou de surpresa, e demonstrando com isso que o nosso coração está de fato atrelado às coisas dessa terra. Quando partimos do pressuposto de Gênesis 3, começamos a entender o porquê de tantas doenças e corrupções no mundo. Os piores vírus não foram HIV, gripe espanhola, gripe aviária, H1N1, lepra, tifo, etc. O pior vírus que já foi instaurado no mundo, nem o coronavírus conseguiu derrotar esse vírus. Esse vírus ele só é derrotado diante daquele que é o grande médico, que é Cristo. A gente está falando de um vírus chamado pecado. Quando a gente fala do coronavírus, a gente ainda tem medicamentos que podem aliviar dores, tal, tudo mais. Mas quando a gente trata do pecado, não é algo normal. A gente não está falando de algo temporal. Nós estamos falando de algo que, de fato, é tão assim, tão
terrível que foi necessário que Deus enviasse o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz. Porque nós éramos criados à imagem e semelhança de Deus, e com a queda, isso trouxe grandes complicações, não simplesmente para nós, mas para toda a natureza, para tudo que engloba a vida do homem, trouxe grandes complicações. E a gente vai vendo isso mais para frente. Mas, pois os demais vírus possuem suas vacinas e até seus tratamentos, mas o pecado é alojado no nosso coração e corrompendo tudo que somos. As doenças que são citadas acima não afetam o nosso caráter ou intelecto, porém, afetam o estético do nosso corpo, enquanto o pecado afeta todo o nosso ser. Enquanto alguns estão preocupados aí com a questão do coronavírus, que o coronavírus, ele afeta a saúde, nós temos um vírus que ele afeta o caráter, ele afeta a moral do homem, ele afeta o todo, a integridade total do homem. Então, quando o homem ele recebe a redenção, ele é curado desse mal, ele é curado desse vírus. E a gente vai entender que até o próprio Piper, não sei se vocês chegaram a ler todo o livro, mas o próprio Piper, ele chega a abordar algo muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, que ele só contraiu o vírus porque Deus o permitiu. Deus o permitiu. E a gente for tentar fazer um paralelo entre o coronavírus e o pecado, a gente vai ver que o coronavírus, diante do pecado, ele se torna uma pulga. Porque o pecado, ele afetou toda a humanidade. Hoje a gente vê o resultado da queda, o que é que faz com a humanidade? O pecado, ele torna a humanidade secularista, ele torna a humanidade pluralista, ele torna a humanidade relativista, ele torna a humanidade, todos os vistas, negativo. A gente tem visto aí que as mídias têm mostrado sobre muitas questões, sobre a questão de pedofilia, o quanto que a pedofilia está muito explícita na nossa cara, e a gente vê como o pecado, de fato, toda vez que passa algum noticiário, alguma coisa, e eu e minha esposa estamos conversando, a gente vai falando, eu falo para ela, isso é o efeito da queda. Não tem resposta. A única resposta que nós temos é que isso é o efeito da queda. Estupros, assassinatos, aborto, tudo que está passando na televisão, ou qualquer coisa fora que é referente ao caos, é um efeito da queda. E a gente vai entender que o pecado, ele é terrível. Ele é um vírus que, de fato, desde a queda, ele tem se proliferado e, como diz Romanos 1,18, parece que é uma coisa que tem manifestado coisas ainda piores. Enquanto o pecado afeta todo o nosso ser. Por isso que o nosso irmão Calvino fala acertadamente sobre isso. Ele diz, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E quem valida essas palavras é o profeta Jeremias, quando diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. A gente lê na própria profecia do profeta Jeremias, ele vai dizer isso mesmo, que o nosso coração ele é desesperadamente corrupto. Porque o efeito da queda, ele afeta a nossa estrutura humana, ele afeta a nossa estrutura moral, ele afeta tudo aquilo que nós enxergamos, nós observamos, e nós precisamos de alguém superior a nós. Nós precisamos de alguém que seja mais elevado, muito mais do que nós. Alguém que seja, de fato, que seja perfeito, alguém que, de fato, que não tenha pecado, alguém que, de fato, consiga transmitir algo além do que nós esperamos. E isso, Paulo vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, Cristo, ele é a resposta das nossas perspectivas diárias. E aí a gente está vendo aí essa imagem, pessoal, não consegui achar outra imagem, aí tem esse Jesus bonitão aí, esse cara simpático aí, vocês me perdoam, mas não teve como, eu fui tentar procurar outras imagens referentes a isso, mas não tinha. Isso aqui que está descrito lá em Mateus 25, eu não vou ler todo o texto de Mateus 25,
Mas eu vou ler algumas coisas que eu achei muito interessante que Mateus diz, o que próprio Jesus diz. Então, isso aí é o verso 34, Mateus 25, 34. Então dirá o rei então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou te vestimos, e quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então Jesus, ele aponta algo que a igreja no futuro já iria fazer, e algo que a igreja tem feito ao redor do mundo. Quando a gente lê esse texto, a gente fala, mas a igreja não está fazendo isso. Quando a gente ora pelos missionários, a gente não entende a extensão do que os missionários fazem. Mas, na realidade, é isso que os missionários fazem, é isso que a igreja faz. Eu me lembro que quando eu entrei na igreja presbiteriana, no ano de 2017 para 2018, aconteceu algo muito terrível comigo, com a minha esposa. Eu tinha perdido meu dinheiro e era no valor de mais ou menos R$ 1.400. E, assim, não tinha outro dinheiro para pagar o aluguel, era dinheiro de conta aquilo. E o pastor Misael, ele entrou nas classes das EBDs e foi falar com o pessoal. E falou para o pessoal, olha, gente, eu nunca senti compulsionado para fazer isso, mas Deus está me impulsionando para fazer isso. E nisso os irmãos tiveram um coração assim, foi algo maravilhoso da parte de Deus, que os irmãos se prontificaram e nos ajudaram. E foi um dinheiro até mesmo maior do que a gente estava esperando. E acabou no final, a gente deu conta de pagar as contas. E o texto praticamente ele trata disso. Tanto é que em um dos versos, Jesus ele vai dizer o seguinte: olha, tudo que vocês fizeram desses meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. Todas as vezes que a gente ajuda um irmão, ajuda um crente, uma pessoa que é de fato salva, remida, a gente faz isso para o próprio Cristo. Porque ele mesmo falou, olha, tudo que vocês fizeram desses meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. Porque a palavra irmãos, ali no contexto, está se aplicando de fato. Os irmãos na fé, os irmãos espirituais. Então, graças a Deus que a igreja tem se prontificado ao redor do mundo em pregar o evangelho, tem se prontificado em levar o evangelho. Até uma pessoa no meu trabalho foi perguntar para mim e falou o seguinte: olha, esse negócio de vocês quererem converter todo mundo, vocês querem pregar o evangelho na marra e todo mundo tem que receber o evangelho na marra. Eu falei, olha, a gente não prega o evangelho na marra para ninguém. A gente não faz isso de maneira alguma. A gente não faz isso para ninguém. Na realidade, isso a gente faz em cumprimento daquilo que o próprio Jesus pediu para que a igreja fizesse. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Eu falei, olha, enquanto isso for uma ordem de Cristo, a igreja vai obedecer. A igreja tem que obedecer. Então, ninguém é obrigado a ouvir o evangelho, só aqueles que Deus abre o coração para eles. E é isso, meus irmãos. Aí, a gente passa para outro slide, falando sobre o tema, né, que está sendo abordado, sobre o coronavírus e Cristo. Tanto é que tem um rapaz aí com máscara, e ali, as cruzes ali. As cruzes. Este tema é de suma importância, pois estamos falando de uma doença que tem colocado medo, pavor, espanto em muita gente. Tem deixado muitos boquiabertos. Vivemos nos dias atuais com tanto medo de morrer que nos esquecemos que nada está fora do controle de Deus.
como disse Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E devemos atentar para a soberania de Deus, até mesmo em Eclesiastes 3, quando o escritor disse: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Deus jamais abandonaria o seu povo, largado à sua própria sorte. O Senhor é chamado de Pai das misericórdias. Deus, ele é chamado de Pai das misericórdias. Deus, ele é chamado de misericordioso em muitos textos da Bíblia. Se a gente for tentar traduzir essa palavra misericórdia, significa que ele sofre conosco. O Allen, ele gosta muito dessa palavra, que Deus, ele entra na história. Isso é verdade. Deus, ele entrou na história. Ele entra na nossa história. Ele é um Deus, como diz Francis Schaeffer, ele é um Deus que ele intervém. Ele intervém na história humana. Trouxe a redenção àquele que crê. Não foi algo assim que Deus, ele construiu a terra, ele fez a terra, como alguns acreditam, e largou a própria sorte. Não, Deus não fez isso. Deus, ele é um Deus misericordioso. Tanto é que lá em Isaías 9:6, a gente vê que ele é chamado maravilhoso. E a gente vê o quanto que o plano redentivo é isso mesmo. Ele é maravilhoso. Olhamos para a situação de pandemia que se instaurou no mundo, e não só a pandemia, mas outras coisas, dentre eles o noticiário que tem aparecido, desvio de verbas que era destinado para a área da saúde. Mas quando percebemos tudo isso que tem acontecido no mundo, vemos o tamanho do vírus que corrompe a humanidade. O vírus mais conhecido como pecado. Tá vendo como é que as coisas são? Não sei se os irmãos chegaram a assistir sobre uma live que o reverendo Augusto Nicodemos e o reverendo Heber Campos, o pastor Franklin Ferreira fizeram com relação à corrupção. E uma das coisas que o Heber e o reverendo Augusto Nicodemos falavam muito era que a corrupção mais instaurada que a gente tem é o pecado. E isso é verdade. Todas as vezes que a gente vê esses desvios de verbas, a gente vê essas coisas que estão acontecendo no mundo, meus irmãos, não tem outro não. Não tem outra explicação. O cientista pode dar a maior explicação possível que quiser. Mas se a gente partir desde Gênesis 3,15 e a gente vai vendo ao longo de toda a Bíblia o que o pecado fez com a humanidade, desviando a mentalidade daquilo que é Deus, a gente olha para o Êxodo, a gente olha simplesmente como uma questão redentiva, nossa, Deus salvando seu povo. Mas quando a gente para ver ali os homens adorando imagens, a gente olha o faraó se colocando como se ele fosse Deus, a gente vê o quanto que o pecado afetou a humanidade. E algo que tem, às vezes, sido tirado do foco, porque algumas pessoas falam, fulano é corrupto, ciclano é corrupto, Beltrano é corrupto. Não, mas a gente tem que entender que a humanidade toda é corrupta no seu ser. Sem Cristo, nós somos corruptos. Tiago vai dizer que aquele que quiser ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. E Paulo, lá em Efésios, ele vai dizer a mesma coisa, que outrora, quando éreis inimigos de Deus, quando no outro tempo a gente não tínhamos a Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos corruptos. Nós tínhamos a corrupção no nosso coração. E isso afeta política, isso afeta a cultura, isso afeta até mesmo alguns aspectos religiosos de outras religiões. A gente vê que até hoje o pecado ele é tão terrível que até mesmo no campo religioso, desde as pessoas se voltarem para o verdadeiro Redentor, as pessoas têm as suas religiões, as suas concepções, as suas mentalidades. A gente vê que as pessoas colocam uma fé naquilo que é temporal, naquilo que não pode salvar, naquilo que não tem como fazer nada. Praticamente é isso. A gente olha para tudo isso e vê que, de fato, o pecado tem afetado demais a humanidade. Por isso que Paulo, eu gosto muito, muito do texto de Romanos 1, 18 até o 32, porque a gente vê a antropologia que Paulo faz ali,
antropologia teológica, que Paulo está destacando ali, ele está dizendo, olha, o quanto que o pecado tem afetado. Vai encerrar, meus irmãos? Aí o Wellington vai colocar outro link. Ele apareceu alguma coisa aí para você, Francisco? Não, ainda não, Wellington. Apareceu Não, não. assim. Não, Terminou. você pode continuar esse link Pode aqui continuar? direto. Pode continuar. Ah, graças a Deus, cara. Então, graças a Deus. Tinha terminado, aí ia começar Não. outro link. Então, meus irmãos, a gente vê essa situação toda do que está acontecendo no mundo e a gente fica surpreso, fica assustado. Ah, estupro, assassinato. E aí, minha esposa, de vez em quando a gente vê alguns documentários na Netflix sobre natureza. E quando a pessoa que está dando documentário, ela começa a falar mãe natureza, eu me irrito muito. Eu falo, cara, fala Deus que criou tudo isso. Eu falo, contemple as maravilhas de Deus. O Salmo 19 fala que Deus criou tudo isso. E a gente vê que as pessoas têm a mente tão pecaminosa que a pessoa o tempo todo fala, olha, que a mãe natureza faz. Aí daqui a pouquinho começa a tratar, fala, não, mas ó, a mãe natureza não interfere nisso. Aí eu falo para minha esposa, tá vendo como é que a questão redentiva, o olhar redentivo, ele é tão importante? Porque você percebe que a pessoa tá querendo dizer, ó, não tem esse negócio de Deus, não. Esse negócio de Deus é balela. Isso aí não pode ter sido criado. E a gente vê que até o menor dos insetos, ele é cuidado por Deus. É o que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 6. Até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Meu e do Wellington é fácil de contar, né, Wellington? Nosso cabelo é muito mais fácil de contar. Ele está muito mais fácil de contar. E a gente vê aí a questão do coronavírus e Cristo, o quanto que tem preocupado não só países inteiros, tem preocupado até mesmo alguns irmãos, alguns crentes. A gente vê os crentes com a mente tão colada na terra que o cara fala, isso é culpa não sei de quem, é culpa não sei fulano, beltrano, é culpa de todo mundo. Aí eu sou obrigado a concordar, é culpa de todo mundo, porque nós pecamos. É isso que a queda fez. A culpa é nossa mesmo, não tem para onde correr. Então, a expectativa que a gente fica frisando nas coisas terrenas é o que tem mais chamado a atenção. E o Piper vai dizer, em um dos capítulos, ele vai dizer, olha, Deus é minha rocha. Deus é minha rocha. Não tem como dizer, não, Deus, olha, Deus criou essa terra e não está preocupado. Muito pelo contrário. Deus, ele se preocupa com tudo aquilo que ele criou. Porque em Gênesis 1, o próprio Deus, ele vai dizer, olha, e viu Deus que era bom. Aquilo que Deus criou é bom, mas o que o nosso pecado fez, a partir de Gênesis 3,15, é o desdobramento do que acontece na humanidade. A gente vê o quanto que o pecado ele é terrível. No capítulo 6, ele diz algo surpreendente sobre o povo de Deus. A diferença para os cristãos, aqueles que abraçam a Cristo como seu tesouro supremo, é que a nossa experiência com essa corrupção não é condenatória. Para nós que somos crentes, para nós que somos salvos, irmãos. Se o coronavírus hoje nos levar, a esperança é maravilhosa. Não adianta. Paulo vai dizer lá em Filipenses, ele vai dizer, olha, se eu tiver que viver na carne, ok. Para mim não tem problema, eu posso viver na carne. Mas o morrer para mim é lucro. E é essa nossa esperança. É isso que a gente tem que ter em mente. A nossa mente ela tem que ser, de fato, uma mente que tem que ser levada aos céus. Eu lembro que um culto de quarta-feira, o reverendo Misael, ele falou algo muito interessante que me chamou muita atenção. Ele falou, olha, você já prestou atenção que os nossos pais, os nossos predecessores, aqueles que foram anteriores a nós, eles, ou os nossos anteriores, né, predecessores sempre vem depois, mas os nossos anteriores, eles oravam para que Deus nos levasse, e hoje nós estamos orando para que Deus construa a casa, para que Deus faça isso, que Deus faça aquilo outro. A nossa mentalidade está tão aqui impregnada de algo secular, algo terreno, que quando a gente vai orar, a gente não ora, venha o teu reino, mas a gente ora, Senhor, faz o meu reino. E a coisa está, de fato, sendo gritante.
porque a gente não ora mais para que seja cumprida aquela palavra que está escrita em Apocalipse. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A gente não ora mais assim. A nossa expectativa é, Deus, obrigado, porque eu posso ser alguém grandioso. A gente viu aí a questão desse ator aí, morreu aos 43 anos, muito jovem, o Chadwick Boseman, morreu com 43 anos e lutou durante 4 anos com câncer. 4 anos. Pensa, um rapaz que tinha câncer durante 4 anos e fazendo a sua profissão. E quando no seu discurso de formatura, o Wellington até colocou no seu Instagram, no seu discurso de formatura na faculdade, ele fala algo maravilhoso. Ele fala, olha, você é predestinado a isso. Você é predestinado a isso. E a gente tem que entender isso, que nós, quando recebemos a menção, nós somos predestinados a isso. Nós somos predestinados a isso. A nos assentar nos lugares celestiais. Se hoje partirmos, se hoje o coronavírus tomar conta de qualquer um de nós, a nossa visão é isso. Ela tem que estar além, ela tem que estar supratemporal. É algo que transcende o tempo, a expectativa humana. A gente tem que lembrar do que aconteceu com João lá na ilha de Patmos, que ele foi jogado num caldeirão fervente e um dos reis foi conferir para ver se ele estava morto mesmo. E ele, com um sorriso, ele falou, rapaz, e aí? Estou esperando acontecer alguma coisa. Então a gente tem que ter essa expectativa que a morte, ela é nossa inimiga, mas nós não somos dessa terra. E aí, meus irmãos, nós agora vamos adentrar sobre o capítulo 3, ou sobre o capítulo, não, capítulo 3, perdão, sobre o capítulo, falando sobre despertando-nos para a segunda vinda. E o que o Piper fala aí nessa resposta 3, eu achei muito interessante. O coronavírus é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. E eu fui estudando algumas coisas, eu fui preparando algumas coisas, eu coloquei praticamente isso. Nesse ponto da lição, o autor quer nos chamar a atenção para algo importante, como a segunda vinda. Nós oramos, venha o teu reino. E agora, com a chegada de um vírus que tem transtornado países inteiros e tem colocado pessoas em pânico, como devemos reagir diante desse quadro? Alguns se esqueceram da bendita esperança, mas como igreja devemos esperar naquele que é a nossa esperança, Jesus Cristo. E aí tem algumas perguntas que depois a gente vai entender algumas coisas. E a gente tem visto, irmãos, que de fato a gente vê que algumas pessoas têm orado por filhos, têm orado por casas, têm orado por bens materiais, têm orado para um crescimento profissional. Isso é pecado? De forma alguma, não tem pecado nenhum nisso. Mas quando vivemos abraçados em tudo isso, acaba se tornando a nossa divindade. Por isso que eu fiz aquela citação de Calvino, que Calvino vai dizer que o nosso coração ele é uma fábrica de ídolos. Quando nós nos atrelamos muito a isso, quando nós nos arraigamos tanto a isso, quer dizer que aquilo passa a ser o nosso Deus, aquilo é a nossa divindade. Aquilo ali começa a se tornar como se fosse o nosso Salvador. Como se fosse o nosso Salvador. E aí eu lancei essas perguntas. Em quem nós depositamos a nossa esperança? Na ciência, na economia e na política? Será que a nossa esperança está depositada em algo terreno? Porque teve uma briga enorme, não sei se vocês lembram, no início, quando saiu um monte de médico dando resposta, os infectologistas brigando com os outros médicos das demais áreas, e algumas pessoas dizendo, olha, a esperança para o coronavírus é a medicina, é a ciência e tal, tudo mais. E a gente acabou achando que a esperança estava na ciência. E a gente vê que, quando você vai sondando um pouquinho mais, meus irmãos, a gente vê que as pessoas estão depositando, até mesmo cristãos,
Ah, mas crente pode fazer isso? Meus irmãos, nós somos salvos pela graça. E mesmo assim, ainda o nosso velho Adão, de vez em quando, ele vem à tona. Isso pode acontecer comigo, até mesmo com o Israel. Pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer. E a gente, às vezes, desviar o foco daquilo que é eterno e colocar expectativa naquilo que é terreno. A gente vê aí, na ciência e na economia, o quanto que as pessoas colocaram a sua expectativa, o quanto que as pessoas olharam para a expectativa da política e da economia. Colocaram até mesmo o presidente da República como se fosse... Pessoal, não estou falando aqui nada contra o presidente da República. Só uma reflexão. Porque, às vezes, a gente coloca confiança nessas coisas. E a nossa esperança não está nisso. A nossa esperança está nesse nome, está nessa pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa esperança. É a esperança daqueles que receberam o seu sangue. Os sinais e catástrofes já descritas nas Escrituras há muito tempo, ao longo das eras, Deus sempre veio ensinando aos homens que esse mundo passaria por algo terrível. O próprio Jesus, no sermão intitulado como escatológico, já falava isso com os discípulos. Em Mateus 24, do 1 ao 44, a gente olha o sermão escatológico ali de Mateus 24, é algo terrível. Jesus fala sobre fome, Jesus fala sobre guerra, Jesus fala sobre até mesmo uma bala dos céus. E algumas pessoas querem dar uma de guru no século XXI, falando, mas eu sabia que isso ia acontecer. Meu irmão, eu olho para a Bíblia e eu lembro do que o John Wesley disse e do que o próprio Lutero disse. Olha, eu pego a Bíblia na mão e o jornal na outra e simplesmente eu olho para a Bíblia, olho para o jornal e digo o seguinte, vamos ver o que Deus está fazendo hoje na Terra. Vamos ver o que Deus está fazendo na Terra. E John Piper, ele diz que até mesmo o coronavírus é enviado por Deus. Mas Deus não pode fazer isso. Que isso? Isso é loucura. Deus não pode fazer isso. Deus, ele é terrível. Meus irmãos, o pecado foi colocado na humanidade. Está aí o pecado. Nossos primeiros pais pecaram. A humanidade está toda corrompida. E Deus, de fato, ele tem que fazer com que a humanidade olhe para a redenção. Não é que Deus é um tirano, é um carrasco, algo do tipo, não, nada disso. Mas ele é chamado pela Bíblia, na boca de Abraão, sobre o justo juiz. Ele é o justo juiz que faz justiça em toda a terra. Em toda a terra. E nós pecamos continuamente. Eu digo nós, a humanidade toda. Nós pecamos continuamente. O nosso coração está, de fato, arraigado ao pecado. Se Cristo não vier, nós não conseguimos entender o aspecto redentivo. A gente evangeliza algumas pessoas, a gente vê a resposta do que essas pessoas dizem. Olha, eu já tenho uma religião, eu não preciso desse Jesus. E as pessoas não entendem que quando elas dizem isso, elas estão dizendo não para algo superior a elas. E a religião delas não é o catolicismo, não é o espiritismo, não é nada disso. A religião delas é o próprio ego delas. É o eu delas. Elas têm que se sentir bem consigo mesmas. E até mesmo a gente vê isso na boca de alguns cristãos. Irmão, o importante é você estar no lugar que está te fazendo bem, não é? A gente vê essa frase especulada até mesmo por cristãos. Não, irmão, é importante a gente se sentir bem naquela igreja. Não, se a igreja presbiteriana te faz bem, irmão, não se preocupa não, o importante é isso. Ó, Wellington, Biasoli, então vocês estão bem lá na igreja presbiteriana? Olha que maravilha, vocês estão bem lá, meu irmão, fica tranquilo. Olha, lá é um lugar de paz, nossa. Não, e a gente tem que ir para um lugar onde se prega o evangelho, onde se prega a verdade, onde se a palavra de Deus é pregada. Lutero, ele vai dizer, olha, onde a palavra de Deus está, ali estou eu. Lutero vai dizer isso. Então, meus irmãos, a gente tem que ficar arraigado nisso. A gente tem que ficar firme nessa esperança. E fala de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas não é o fim. Teve um amigo que me disse o seguinte,
Francisco, você acredita que está chegando o fim? Falei, meu irmão, você fez uma pergunta difícil, cara. Eu não sei, eu não sou Deus para saber se é o fim ainda não. Eu não tenho certeza. Pode ser que o fim seja hoje, ou pode ser que o fim seja amanhã, ou pode ser que o fim seja daqui a um mês, ou o ano que vem, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 50 anos, ou 100 anos. Ninguém sabe. Ninguém sabe quando isso se dá, como isso se dá. E a gente quer ser muito profético nesse sentido também. A gente quer se sentir como se fôssemos os profetas que adivinham quando vai ser o fim. Mas isso não está no nosso controle. O próprio Jesus vai dizer, olha, nem o filho do homem sabe, somente o Pai. Nem o filho sabe, mas somente o Pai. Estamos vendo guerras e mais guerras, fome assolando algumas regiões do mundo, doenças que têm assolado outros países e às vezes nunca demos muita atenção. Quando falamos sobre esse tema, falamos bem superficialmente. Nunca se falou tanto sobre uma doença como tem se falado nesses últimos meses. Nunca. Nunca se falou sobre AIDS. A AIDS foi falado na época dela, mas pode ver que ninguém mais falou sobre AIDS. A gripe espanhola foi falada na época dela, nunca mais falou sobre gripe espanhola, ou gripe, vamos falar sobre o nosso tempo, a gripe aviária, ou gripe suína, H1N1, influenza. Ninguém mais falou sobre isso. Morreu. Eu até falei para um rapaz lá no meu trabalho, eu falei, ninguém mais morre de mais nada. Todo mundo hoje só morre só de coronavírus. O coronavírus, a pessoa morreu de acidente de carro? Não morreu de acidente de carro. Foi o coronavírus que atropelou o cidadão. Então ninguém morre de mais nada. Ninguém acontece mais nada. Pode o prédio pegar fogo. Quem colocou fogo no prédio? Foi o coronavírus. Então a gente vê que as pessoas estão depositando muita confiança no que a ciência diz. No que a ciência está dizendo. E não é isso. Tem problema em falar que Deus pode usar a ciência? Não tem problema. Mas o problema é quando eu dou ênfase a essa questão e dizer, não, olha, de fato a ciência pode salvar a humanidade. Isso é bizarro quando a gente diz. Uma pessoa do mundo quando diz, a gente tem que entender que é algo natural, porque ele não tem um olhar redentivo. Mas um cristão, quando ele diz que a ciência pode salvar a humanidade, meus caros, está com a visão equivocada. Norma Braga, ela vai dizer o seguinte, olha, quando você coloca o seu olhar na política, você tem que tomar cuidado. Você está com o olhar errado. Você está com o olhar em algo que é passageiro. E hoje, a pandemia que foi instaurada, mas essas coisas são superficialmente o apontamento de algo além. É um simplesmente fato de Deus chamando a atenção da igreja. Piper nos diz algo interessante. Na sua vinda, ele julgará o mundo. Na sua vinda, ele vai julgar o mundo. E as pessoas que colaboraram para que esse vírus fosse proliferado intencionalmente, essas pessoas um dia hão de responder diante desse tribunal. Esse é um juiz que não pode ser corrompido. Esse é um juiz que ele jamais é comprado por dinheiro algum. Ele é um juiz justo. E naquele dia, como disse o Hernandes Dias Lopes, naquele dia, as pessoas que não lembraram do céu hoje, quando estiverem sendo punidas lá no inferno, elas vão lembrar de um céu que foi pregado para elas. Então, a gente tem muito essa perspectiva de olhar para a questão da ciência, política, essas coisas. Um dos nossos irmãos, chamado Alexander Rod, nos ajuda a compreender esse assunto com um pouco mais de destreza. Ele diz, qual é o significado das expressões a vinda e o dia do Senhor? Qualquer manifestação especial da presença ou poder de Deus são empregados por via de proeminência no Velho Testamento para exprimir a vinda de Cristo em carne e a abrogação da economia judaica. Malaquias 3:2, 4:5. No Novo Testamento, fala sobre a primeira e a segunda vinda, definitiva vinda de Cristo.
E a gente vai ver que a primeira vez que Jesus veio, as pessoas ficaram tão apavoradas com a vinda de Cristo que a gente viu como Herodes se comporta. Herodes fica aterrorizado. A gente olha para o texto lá de Mateus, quando fala que Herodes matou as crianças, mas pensa, o cara ele era rei no tempo dele. E ele descobre que tem um outro que é dito nas escrituras. Meus irmãos, não pense que Herodes não conhecia as escrituras. Herodes conhecia. E agora pensa, Herodes descobre que aquele rei prometido nas escrituras antigas, agora ele é concreto. Ele é alguém, ele é uma pessoa. E ele manda matar todas as crianças de Belém. O pavor que coloca nesse rei. E a gente tem que entender que quando ele vier na sua segunda vinda, ele veio como homem, veio como carpinteiro, filho de uma mulher. E agora ele vai vir como aquele que o próprio salmista e até mesmo o próprio Apocalipse vai dizer que a terra e os céus fogem diante da sua presença. Pensa agora que ele vai vir agora como o Senhor de tudo isso aqui é dele. A gente tem que lembrar da parábola dos talentos, o que ele diz lá para uma das pessoas que não multiplicaram seus talentos. Ele vai dizer o seguinte: olha, você me conhece, você sabe que eu planto onde não tem nada. E a gente entende a extensão desse poder, desse domínio nessa fala. E o profeta Amós, no capítulo 5, verso 18, ele vai dizer, olha, ai daqueles que querem a vinda do Senhor, será dia de trevas e não de luz. E para se entender esse ponto ainda melhor sobre essa fala de Piper, no qual ele lança a resposta, o coronavírus é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. Nesse texto mesmo, ele vai dizer, olha, gente, isso é um alerta. Quando tem algo terrível desse jeito, que está acontecendo no mundo todo, é onde a gente tem que ficar muito mais atento. Não é algo natural, não é algo normal. A natureza já vem anunciando essas coisas há muito tempo. A natureza vem demonstrando, ela vem gemendo constantemente. Ela vem apontando o quanto que o pecado está. Quanto mais parece que o pecado, eu não gosto muito dessa expressão, mas é a expressão que tem que ser dita. O pecado tem evoluído. O pecado tem algo que a gente nunca viu. E algo parece que está ficando cada dia mais terrível os pecados. O escritor de Hebreus chega a dizer que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quando crucificaram a Jesus, quando colocaram ele naquele madeiro, é o período da humanidade chamado escatológico. Por quê? A gente está vivenciando os últimos dias, porque não foram só aquelas pessoas que crucificaram a Cristo, mas todas as pessoas que não reconhecem o senhorio, menosprezam isso, é como se elas estivessem, de fato, dizendo, olha, eu também crucifiquei esse homem, esse salvador, esse príncipe. E isso, quando se trata de uma negação, de fato, é negar que o sacrifício de Cristo é eficaz. Desde que o homem caiu, Deus coloca alguns anúncios sobre o estado da natureza, que a queda afeta tudo, até mesmo a natureza pelo efeito da queda. E vamos olhando para toda a Escritura, o que aconteceu com a humanidade. Vemos o primeiro homicídio com a primeira família, já demonstrando com isso que havia algo errado com a humanidade. Ao longo de toda a Bíblia, que os seres humanos possuem o pior vírus da pior qualidade, a gente já sabe qual é. Os seres humanos agora, depois de seu primeiro pai, Adão, ter pecado, infectado assim os seus, infectados os homens, todos os homens, sem exceção. E agora, como escritor de Romanos,
demonstra em sua antropologia teológica, ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade claramente reconhecem. A gente vê o que Paulo diz aí em Romanos 1:18 até o 27. A gente vê o estado da humanidade, o quanto é pecaminoso, o quanto é terrível. Então, olhamos para esse escopo da maldade humana, de que simplesmente ignoram as coisas criadas por Deus, como se fossem os seres soberanos acima de todas as coisas. Quando o homem ele rejeita a oferta de salvação, ele está dizendo: eu sou o meu próprio Deus. Não tem uma resposta mais clara do que isso. O homem ele rejeitando a salvação, que somente é encontrada em Cristo, ele de fato, ele diz que ele é Deus sobre si mesmo. Dito isso, podemos entender que a nossa esperança não pode ser depositada em qualquer coisa, não pode ser depositada em coisas temporais. E podemos observar na parte A da página 68, o Piper diz uma coisa aterrorizante: para os que não estão prontos para encontrar a Cristo. E aí, essas pessoas que morrem com coronavírus, que ouviram o evangelho e rejeitaram a oferta de salvação. E aí? Para nós ainda tem esperança, mas e para eles? A igreja é a primeira que deve estar atenta aos sinais da vinda. Esse tema é mais do que importante. Deve ser alvo das nossas orações todos os dias. Deve trazer acalento. Deve trazer em nós temor e tremor diante daquele que um dia julgará o mundo. A igreja, desde as primeiras cartas de Paulo, principalmente aos Tessalonicenses, sentiu dificuldades em compreender sobre a segunda vinda de Cristo. Quando a gente olha para 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, os crentes em 1 Tessalonicenses, quando ouviram falar que Jesus estava voltando, eles pararam de trabalhar. E na segunda carta, Paulo dá um alerta para eles: olha, gente, não é bem assim que vocês estão pensando que vai acontecer a segunda vinda, não. Não quer dizer que o coronavírus é um dos sinais que está acontecendo, essas catástrofes no mundo, é um apontamento para o final, que a gente vai parar de trabalhar. Muito pelo contrário. Paulo vai dizer na primeira carta mesmo: olha, quem não quiser comer, quem não quiser trabalhar, que não coma. Que não coma. O homem foi feito para ser um trabalhador, porque Deus, nosso Pai, ele é trabalhador. Pensou? Ouvi falar da segunda vinda de Cristo, largar o trabalho. Ué, já pensou? Não, vou parar de trabalhar, Jesus está voltando. Olha aí o sinal, aí o coronavírus, rapaz. Eu estou ficando com medo. Não, eu vou ficar isolado em casa, eu não quero nem saber. Eu estou com medo de tudo isso. Eu vou parar de trabalhar. E Paulo vai dizer na segunda carta aos Tessalonicenses: minha gente, não é assim. Vocês não precisam parar de trabalhar. Tem que ser manifesto essas coisas. Isso aí está escrito lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E aí, meus irmãos, a gente vê tudo isso. O Piper, ele fala que isso é... Piper ele vai dizer esse nome aqui, ó. Ele utiliza um texto bíblico. Em um dos parágrafos ele chama de dores de parto. O que o próprio Jesus disse lá em Mateus 24:8. O próprio Jesus ele vai dizer isso. Sobre as dores de parto. Em um site da Pampers, fala sobre a questão das dores de parto. O grande sinal de que você está em trabalho de parto é o início das contrações uterinas regulares. No início, as contrações parecem cólicas menstruais ou uma dor nas costas que vai em intervalos de 20 a 30 minutos. Aos poucos, a dor se torna mais forte. Ou seja, até mesmo um site está nos ensinando o seguinte: constantemente as dores de parto são um alerta para a segunda vinda. O que Jesus ele fala sobre as dores de parto é para que a gente fique em alerta. Jesus, no seu sermão chamado de escatológico, começa a anunciar algumas coisas, dentre elas a famosa expressão dor de parto. E Piper nos chama a atenção para essa imagem que é a figura de lado, que a figura é surpreendente. Como uma mulher em trabalho de parto tentando dar à luz.
novo mundo, que Jesus trará a existência em sua vinda. Ou seja, a dor de parto, essa coisa que a gente tem vivido aí, tem experienciado, essa expectativa toda, de fato, é a segunda vida. O MacArthur, ele vai dizer o seguinte, olha, umas declarações proféticas de Jesus, muitas das quais se encontram em Mateus 24, 25, devem ser interpretadas. O Sermão do Monte, como elas devem ser interpretadas? O Sermão do Monte das Oliveiras contém alguns detalhes que sugerem imagens da destruição de Jerusalém 70 depois de Cristo. As palavras de Mateus 24, 34 já levaram alguns a concluir que todas as coisas foram cumpridas, ainda que não literalmente na conquista romana ocorrida naquela era. A gente lembra que o imperador invade Jerusalém 70 depois de Cristo e alguns historiadores relatam de fato que ali algumas grávidas sofreram naquele dia. E quando Jesus está dizendo, olha, ai das grávidas naquele dia, de fato ele aponta para o ano 70, dando susto nos judeus que ali moravam em Jerusalém, que tinham Jesus como algum lunático, e que depois entenderam que Jesus não era simplesmente um filho de carpinteiro. Até mesmo o historiador Flávio Joséfos, ele tem complicações no seu livro. Ele vai dizer, olha, de fato, ele é o Cristo. Eu tenho que concordar que ele é o Cristo. Porque tudo que Jesus havia dito havia acontecido em Jerusalém. Em 70, Jerusalém é invadida. É destruído, é assolada. Tudo aquilo. A única coisa que resta de Jerusalém depois desse tempo só é o Muro das Lamentações. Um outro comentarista chama atenção para a ideia do seguinte, dores de parto. Para Jesus, trata-se apenas do princípio das dores, que caracterizam a vida normal dessa época. A gente vê aqui, quando a mulher está em trabalho de parto, ela está anunciando que seu filho está vindo ao mundo. E as dores de parto, esse apontamento para o fim, tem que ser algo que tem que nos chamar a atenção. Um outro estudioso da palavra de Deus nos faz olhar agora para os discípulos nesse trecho e diz, essa não era bem a resposta que os discípulos esperavam. Pensa, você andando 3 anos com Jesus, daqui a pouco ele começa a falar de coisas terríveis e começa a falar sobre o sermão escatológico, sobre essas coisas. E fala sobre dolorosos, terríveis, apenas o prelúdio de males ainda maiores. Se tantos males seriam o princípio das dores, o que seria então a dor de fato? Além dessas calamidades de nível geral, males pessoais atingiram os discípulos de Cristo. Lembremos que os discípulos, a maioria deles não morreu de morte natural. A maioria deles não morreu de morte natural. O único que morreu de morte natural, segundo os historiadores, foi o próprio João. João morreu de morte natural. Mas Pedro morreu crucificado de ponta cabeça, Paulo morreu decapitado, e a gente vai indo aí, historicamente falando, algumas coisas. E a gente vê que a dor de parto é isso mesmo, é um anúncio. É algo que a igreja tem que ficar atenta a esses sinais, a essas coisas que têm acontecido, meus irmãos. E o Piper, ele vai dizer isso para a igreja. Eu acho isso de suma importância o que ele fala. Vigiem. A aula é sobre escatologia, é sobre a igreja se manter em alerta, vigilante, atenta. O próprio Jesus nos deu essa ordem. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando lemos o livro de Apocalipse, achamos que o conteúdo ali é para nos causar espanto, ou até mesmo pavor. Porém, a ideia não é bem essa, mas para que olhemos as coisas que foram escritas e tomemos cuidado com as coisas que já foram proferidas diretamente pela boca do Senhor ou pelas cartas de Paulo, de Tiago ou de Pedro. E o próprio autor, no parágrafo da página 69, nos diz, a mensagem está clara. Piper lhe diz o seguinte, vigiem, vigiem, vigiem. E as dores de parto do mundo natural foram intencionadas para passar essa mensagem. Mas quantas pessoas não estão vigiando? Estão vivendo como se tivesse... A gente tem que entender que aquilo que Deus fala para o profeta Malaquias, sobre a questão ali de Malaquias 3, que alguns gostam muito de falar sobre o dízimo, mas a ideia é o seguinte ali em Malaquias 3.
que o povo estava construindo casas, estava com um pensamento aqui, e se esquecendo de Deus. Era um abandono de Deus em Malaquias. O povo estava abandonando o próprio Deus. A gente vê isso em Neemias, a gente vê isso em Esdras. O povo abandona Deus para fazer aquilo que querem, que está no seu coração. E o próprio Deus chama a atenção do povo para isso. A questão do dízimo era a questão do seguinte, Deus falando, olha, vocês precisam voltar a me cultuar. Vocês precisam olhar para mim, para a grande esperança. E a gente desfoca disso. A gente está com a cabeça tão atarefada que a gente se esquece disso. Simplesmente chegamos em um ponto na nossa fé que deixamos de vigiar, de estar atentos aos sinais do que tem acontecido. E muitas vezes descartamos os sinais escritos pela própria Escritura. Um vídeo que o Mauro Meister gravou sobre isso, que uma vez eu acho que eu coloquei no grupo da igreja, me chamou muita atenção. O Mauro Meister, em seu vídeo referente ao coronavírus, faz a seguinte pergunta: mas se for o apocalipse, não é o que a gente espera? Não é o que o cristão almeja? Não é chegar finalmente aos braços do Pai? O Mauro Meister vai dizer isso. E se a gente parar para pensar, isso é verdade. A gente sempre ora, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Daqui a pouquinho Deus envia essas coisas, a gente fala, meu Deus, o coronavírus vai matar todo mundo. Nossa, é a ciência, agora vai ter que dar resposta disso. É política, agora vai ter que soltar verba para as demais cidades. A gente se esquece de orar. Obrigado, Senhor, porque o teu reino está vindo. Senhor, nos envia aos campos. Senhor, me torna um missionário no meu trabalho. Senhor, me torna um missionário para o meu vizinho. Senhor, me faz anunciar o evangelho para ele, porque se ele morrer com coronavírus, ele está perdido. Ele não tem salvação. Eu tenho, a gente tem que orar nessa perspectiva sempre. Como devemos, então, estar atentos diante de todas essas coisas que têm acontecido? Qual é a nossa resposta diante de toda essa pandemia? Devemos achar que alguns dos sinais que temos visto e ouvido podem ser um alerta de Deus para a humanidade, para a igreja principalmente? E quem nos responde é o próprio Piper. Mesmo com todas as suas atividades frenéticas, elas dormem profundamente em relação à vinda de Cristo, as pessoas. O perigo é grande e o coronavírus é um alerta misericordioso para estarmos prontos. O caminho para estarmos prontos é vir a Cristo, receber perdão pelos pecados e andar na luz. O Piper vai dizer isso. Quando os discípulos ficaram meio que perdidos ao que estava acontecendo em Atos 1, os próprios anjos deram um alento para a igreja, que estava reunido ali no cenáculo. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do mesmo modo, como vi subir. Isso aí está escrito em Atos 1:11. Então, essa é a nossa esperança. Ele veio e ele vai voltar. Ele veio como homem, mas agora ele vai vir como rei. E ele nos garantiu tudo isso. Para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, o seu decreto, nós temos a esperança que nós somos mais que vencedores. Porque foi o amor de Cristo derramado em nossos corações. A Bíblia vai dizer isso. E nós éramos das trevas, do reino das trevas. E agora nós somos chamados para o reino do Filho do seu amor. A igreja é chamada de igreja sacerdotal, reino dos sacerdotes. 1 Pedro 2:9. Nós não somos um povo comum. Nós somos alguém que estamos no trono aqui e agora. Nós nos assentamos no trono aqui e agora. E que um dia isso há de se concretizar. E aí, meus irmãos, temos esta promessa bíblica. Em todas essas coisas, pode ter corona, pode ter AIDS, pode ter tifo, pode ter gripe espanhola. Meu irmão, pode ter até mesmo doença de Chagas, pode ter qualquer coisa. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A igreja é mais do que amada.
Olha a garantia. Paulo ele vai dizer, olha, não tem morte, não tem espada, não tem fome que pode nos separar. Aqueles que são salvos, aqueles que uma vez foram resgatados, meus caros, não tem morte, não tem nem o próprio diabo tem poder sobre nós. E isso é uma lição. Paulo, ele escreve as suas cartas, e uma das cartas a gente às vezes não para refletir sobre uma carta que Paulo escreveu na prisão. Olha o otimismo redentivo que Paulo tinha. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dentro da prisão, Paulo tinha esse alento de Deus. Em 2 Timóteo, Paulo vai dizer, olha, todos me desampararam, mas Deus o assistia. Combati o bom combate. Se a gente tiver que contrair coronavírus, a gente pode cantar esse cântico da vitória. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essa é a nossa esperança. E aí, para concluir, meus irmãos, e até mesmo aplicar, nós temos promessas redentivas em Apocalipse. Apocalipse, quando a gente tem lá as reprimendas para 7 igrejas, mas olha as promessas redentivas que a gente tem. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha está escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Olha a autoridade que a igreja vai receber naquele lugar, na Nova Jerusalém. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ao vencedor falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, a nova Jerusalém que desceu do céu, vinda da parte do meu Deus, e meu novo nome. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O Salmo 110, ele vai dizer o seguinte: e disse o meu Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. E Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais. Tem um irmão, um santo irmão, eu gosto muito dele, o Wellington já me viu falar muitas vezes dele, que é o Herman Bavinck. O Bavinck, ele fala, olha o Bavinck, ele coloca o aspecto da humanidade. Nós temos essa esperança, mas a esperança da humanidade é essa. A humanidade buscou pela certeza ao longo de todas as eras, embora seguindo sendas erradas e mediante métodos equivocados. Toda religião, não importa quão distorcida seja, busca os elementos mais sublimes e mais santos conhecidos pelo homem. Toda religião nasce e é sustentada pelo desejo por sobrevivência eterna. Ele é do século XIX. Olha como é que ele está falando uma coisa tão atual para nós. Os crentes valorizam sua religião acima de todas as demais bênçãos. Todo adepto genuíno sustenta sua religião como a necessidade central e totalmente incondicional. A religião, é vida na sua essência mais profunda. A religião é a única maneira de as pessoas obterem aquilo que desejam para essa vida e para a próxima. Aquilo que é considerado como tipo de vida mais real, mais sublime e mais verdadeiramente é o conteúdo e tema da religião. Nela, nos certificamos de nossa existência incondicional e sofredora. A humanidade, uma vez conspurcada pelo pecado, não é capaz de repouso. Como diria Agostinho, enquanto não descansa sua mente, coração e mãos na âncora segura do eterno. Enquanto a humanidade procura descanso nessas coisas, na medicina, na política, na economia e até mesmo nas religiões, que não têm o seu olhar redentivo em Cristo, simplesmente eles vão buscar isso.
paliativos. E o próprio Agostinho, ele disse: Senhor, o nosso coração permanece inquieto enquanto não encontro descanso em Ti. Então é isso, meus irmãos. Que possamos olhar para o coronavírus não com medo, não com terror, não com o pavor da igreja, mas como um alerta de Deus. E a igreja descansa nisso. A igreja está tranquila com relação a isso, porque a nossa fé, ela é muito mais além. Ela é supratemporal. A nossa confiança não pode estar confiada em deputados, em médicos, em gurus, nada disso. A nossa confiança está na palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. E é isso, meus irmãos. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, não sei se tem tempo, né, Wellington? O Wellington aqui é o gerente aí. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta para fazer, pode fazer. Posso responder aqui uma pergunta, 1 minuto ou 2, algo muito rápido, um bate-bola assim rápido. Mas se não tiver mais nenhuma pergunta para fazer, para mim a aula está mais do que encerrada. Eu acho que Piper, ele é muito claro nisso. Se você ler o livro todo do Piper, ele chama atenção para isso, em que isso não pode causar pavor, mas que isso tem que trazer alegria, porque aquele que era, aquele que é e aquele que é está chegando. E nós vamos nos assentar juntamente com ele. Meus irmãos, isso é uma expectativa muito grande. Amém? Vamos encerrar com uma oração? Ô, Hélio, você ora aí por nós? Ora por nós, meu irmão. Oro sim. Senhor Deus e Pai Celestial, Deus, queremos te agradecer por esta aula, ó Deus, onde nós podemos aprender um pouquinho, ó Deus, da tua palavra e daquilo que o Senhor tem falado conosco nesses dias de pandemia, Deus. Te louvamos, ó Deus, pela vida que há em nós, ó Deus, que é graça, é misericórdia do Senhor, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por lições tão preciosas que o Senhor tem trazido aos nossos corações, Pai. Abençoa, Senhor, o domingo de cada um, a família de cada um. Ó Deus, guarda, livra de todo mal, ó Deus, neste momento tão difícil que nós estamos vivendo, Pai. No nosso país, no mundo, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a nossa vida. Deus, queremos aproveitar este momento também para interceder, ó Deus, pela vida do nosso irmão Cláudio, Pai. Para que o Senhor esteja cuidando da vida dele lá naquele hospital, usando a vida daqueles médicos, ó Deus, para trazer a cura, Senhor, na vida do seu filho, Senhor. Sabemos, ó Deus, quão difícil é este momento, Pai. Estamos diante da doença, diante desta dificuldade, Pai. Mas que o Senhor esteja, Senhor, manifestando o teu poder na vida do Cláudio, cuidando da vida dele, da Ivani, de toda a família, Deus. Muito obrigado. Continua abençoando o nosso domingo, culto da noite, Senhor, a vida do pastor, dos nossos pastores, guardando, livrando, Senhor, ó Deus, as suas vidas, suas famílias. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, irmão, está encerrado aí. Deus abençoe, viu? Deus abençoe Amém, a semana irmão. de Muito vocês. obrigado pela aula tão boa, viu? Amém. Ô, pastor, tá aí? Obrigado, viu, querido? É o segundo gerente, o Francisco. Rapaz. Muito Mas bom é isso. mesmo. Deus te abençoe, viu, irmão Francisco? Amém, Ótima aula. Não Amém. precisa de explanação, não. Amém. Amém. Abraço, viu? Abraço, Wellington, gente. Marcos, continuo orando pela saúde de vocês, viu? Amém. Obrigado, viu, pastor? Todos Melhor nós, pastor. o fígado, Wellington. Graças a Deus, pastor. Eu fiz o último exame agora, já está voltando ao normal. Graças a Deus. Amém, amém. Agradeço as orações de todos, viu? Amém. 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 Estamos orando. A gente Deus tomou- vai tirar, não vai ficar sequela nenhuma Em na nome de vida de Jesus. vocês. Nem você, Amém. nem o Marcos, nenhum dos nossos irmãos. Deus vai livrar isso, né? Amém. Pois Nós é. tomamos muito medicamento forte, né, irmão? Durante o tempo que a gente ficou internado. Nossa. Até hoje eu sinto ainda a sequela, por isso que eu tô tomando muita água. Seca a boca, parece que aquele gosto de remédio ainda volta na boca. Nossa, é terrível. Mas o Senhor é conosco. O Senhor é que reina. Amém. 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 Joia. Ótima tarde. Até a noite.
Até a noite, irmãos. Deus quiser. Deus abençoe, irmãos. Amém. Tchau, queridos. Beijão a todos. Amém, Amém. pastor. Amém. Grande abraço, meu irmão. Um abração, Abraço, pastor. pastor. Deus abençoe. Abraço. Obrigado, Francisco. Amém, pastor. Deus abençoe. Amém. Sei.